Deus em João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, versos de 36 a 38. Evangelho de João, capítulo de número 13, dos versos 36 a 38, eu vou ler essa porção da palavra do Senhor. Eu peço que você acompanhe a leitura em sua Bíblia. Assim nos diz a palavra do Senhor. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Ó Deus grandioso, Deus gracioso, Deus de toda misericórdia e graça, aqui estamos, Senhor, mais um domingo, dia do Senhor, um dia especial para nós, e diante de nós está a Tua palavra. Palavra que acabamos de ler, Senhor, que o Senhor possa usá-la para a nossa instrução nesta manhã. Que o Teu Espírito possa nos guiar à compreensão da mesma. Ajuda ao pregador, ajuda a cada um daqueles que estão aqui, aqueles que também acompanharão a transmissão. Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, que o Senhor possa tornar clara a Tua lei, a Tua palavra, o Teu Evangelho, para o nosso aprendizado, para a salvação daqueles que talvez ainda não foram salvos e para a edificação daqueles que já fazem parte da Tua igreja. Abençoa-nos nesta manhã, é o que te pedimos pela Tua graça e misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós trataremos de um problema muito sério que pode atingir a qualquer cristão: a lentidão de coração, ou também poderíamos chamar de a lentidão espiritual. Eu quero convidar você nesta manhã para juntos refletirmos a respeito desse perigo, dessa ameaça que é real na vida cristã. Quão perigoso é para o cristão ser lento de coração, lento para abraçar os ensinos do Senhor Jesus Cristo, lento para reconhecer as suas próprias fragilidades, lento para se fortalecer contra as tentações. Hoje examinaremos a lentidão do coração de Pedro. Veremos aqui um verdadeiro raio-x da sua fraqueza momentânea. Creio que uma das razões pelas quais a Escritura nos apresenta esse episódio é justamente para nos alertar sobre os riscos também de sermos lentos de coração. E eu lhe pergunto, essa é a sua realidade? Você é uma pessoa lenta de coração? Será que, em vez de sermos rápidos, corajosos para abraçar os ensinos de Cristo, para reconhecer as nossas fragilidades, para fortalecer o nosso coração contra as tentações, na verdade, nós estamos sendo lentos em relação a essa questão?
espiritual em nossa vida. A lentidão de coração, meus queridos, ela pode ser letal. Ela pode levar você a negar o seu Salvador. Você está preparado para enfrentar este perigo que é real da vida cristã? A lentidão espiritual? Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, precisamos contextualizar aqui a nossa passagem. João capítulo 3, do 13, do verso 36 ao verso 38, está no seguinte contexto. Jesus tinha acabado de realizar a ceia com os seus discípulos. Ele está ali a poucas horas da crucificação. O Senhor, então, ele vai iniciar seu discurso de despedida. Ele começa, então, falando sobre como o Pai também serão glorificados por meio da sua morte. E nesse discurso de despedida, o Senhor Jesus, então, ele vai ensinar o que é que deve ser a característica, o que deve caracterizar o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Cristo, o verdadeiro crente. A identidade dos verdadeiros discípulos seria evidenciada pelo amor semelhante ao de Cristo manifestado uns pelos outros, conforme nós podemos ver aqui no verso 34 e 35. Entretanto, se você volta um pouco para o verso de número 33, você vai perceber que o Senhor ressalta para os seus discípulos que para onde ele vai, os seus discípulos não poderiam segui-lo. No verso 36, percebemos que apesar de Jesus ter dedicado 2 versículos para ressaltar essa questão, a questão do mandamento a respeito de amarmos ao nosso próximo como ele nos amou, o que realmente ficou no coração de Pedro não foi este mandamento, mas o que ficou no coração de Pedro foi o fato de Jesus ter dito que para onde ele iria, os discípulos não poderiam acompanhá-lo. Isso levou Pedro, então, a iniciar ali um diálogo com o Senhor Jesus Cristo, e é justamente nessa conversa que nós vamos nos focar nesta manhã. Nossa meditação vai ser justamente nessa pequena parte do capítulo. Então, hoje eu gostaria de estudar com os irmãos a respeito do seguinte tema: o perigo da lentidão espiritual. O perigo da lentidão espiritual, como eu disse, o perigo de sermos lentos de coração. Nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro ponto: temos que ter cuidado com o coração lento para aceitar os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Precisamos, meus irmãos, ter cuidado com isso, em sermos lentos para aceitar o ensino do Senhor Jesus Cristo. Veja o que é dito no verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Veja, essa não é a primeira vez que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que ele iria para um local onde eles não poderiam acompanhá-lo. No próprio Evangelho de João, você vai perceber no capítulo 7, verso 33, que ele falou para os judeus, seus discípulos provavelmente estavam ali também e ouviram. João 7, 33, ele disse: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Essas foram as palavras do Senhor Jesus. E na ocasião, os judeus que ouviram essas palavras ficaram se questionando: para onde ele vai? Será que ele vai para a dispersão entre os gregos?
Novamente, queridos, aqui no capítulo 13, verso 33, Jesus fala sobre este assunto. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. E uma coisa chama a nossa atenção aqui, como essas palavras, elas vão impactar o coração de Pedro. O interesse de Pedro é na presença de Cristo. Isso é algo que chama a nossa atenção, porque Pedro, ele está preocupado em estar na companhia de Cristo. E eu faço a você a seguinte pergunta nesta manhã: você tem anseio por estar na presença de Cristo? Por exemplo, quando nós estudamos a doutrina do dia do Senhor, nós aprendemos que esse é um dia muito especial para nós, crentes em Cristo Jesus. Pois é nesse dia que, de fato, Cristo, cumprindo suas promessas pactuais, ele vem ao encontro do seu povo. É no dia do Senhor, meus queridos, que nós temos essa maravilhosa oportunidade de encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo por meio da pregação da palavra. De encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo quando participamos da ceia do Senhor. De encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo quando nós estamos na comunhão dos santos. Em todas essas ocasiões, do dia do Senhor, Cristo vem ao nosso encontro. Mas a pergunta que eu quero fazer a você é esta: você passou essa semana toda ansiando por este encontro? Você tem o mesmo interesse que Pedro tinha aqui na presença do Senhor Jesus Cristo? Meus queridos, nós devemos ser caracterizados por esse desejo ardente de estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Que as nossas almas, de fato, contem os dias para chegar o dia do Senhor. Que os nossos corações pulsem pelo deleite de estar na presença de Cristo. Esse tem sido o seu anseio? Esse é um dia especial para você? Você se deleita nesse dia em encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo? Obviamente o Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mas esse momento do dia do Senhor é um momento em que o Senhor faz a sua santa convocação para que nós venhamos e tenhamos esse momento glorioso de adoração a Ele, de culto a Ele. No entanto, queridos, outro ponto que também chama a nossa atenção aqui no verso 36, é que Pedro, ele escolhe focar no assunto obscuro e não no assunto claro. Veja, se por um lado você vai observar aqui o desejo de Pedro pela presença de Cristo, e isso é algo absolutamente louvável. Por outro lado, você vai perceber aqui em Pedro uma curiosidade sobre um assunto que deveria ser evitada. Essa curiosidade deveria ser evitada. O Senhor Jesus, ele estava ensinando que somente ele poderia trilhar aquele caminho da cruz. Ainda assim, queridos, ele dedicou o versículo 34 e o versículo 35 para ensinar claramente aos seus discípulos como eles deveriam viver após a sua partida, o que deveria caracterizá-los. E ele vai dizer justamente aqui: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão
todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E veja, a pergunta de Pedro aqui, neste momento, não é: Senhor, como é que eu amo o meu irmão à tua semelhança? Senhor, me explica melhor a respeito deste assunto, já que nós seremos reconhecidos pelo mundo como os teus filhos, por meio da prática de amarmos uns aos outros. Me explica melhor, como é que eu posso amar o meu irmão? Mas Pedro vai escolher aquele assunto que é mais obscuro, aquele assunto que é mais difícil. Não somente a alma dele ansiava por estar com Cristo, mas talvez aqui você veja também que a alma dele ardia por uma curiosidade pecaminosa, sobre um assunto que Deus não queria revelar a ele. Quantas vezes, queridos, também nós não agimos da mesma forma? Deixamos de lado ensinos que são tão essenciais, sob o pretexto de que nós já compreendemos esses ensinos intelectualmente, e aí nós vamos gastar tempo com aquilo que Deus propositalmente não quis revelar na sua palavra. Você já percebeu isso? Como muitas vezes o nosso foco está no lugar errado, naquilo que é obscuro e não naquilo que é claramente ordenado para nós nas Sagradas Escrituras. Eu pergunto a você nesta manhã, o que é que tem despertado o seu interesse? Crescer naquilo que foi revelado ou nas coisas obscuras da Bíblia? As questões obscuras da Bíblia ou aprender a demonstrar amor pelo seu irmão, à semelhança de Cristo? Onde é que está o seu foco? Mas por trás de tudo isso, eu quero chamar a sua atenção para algo que é muito sério aqui. A pergunta de Pedro ela evidencia, meus queridos, um coração lento para aceitar os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Veja, é claro que Pedro já sabe do que Jesus está falando. É claro que Pedro já sabia, porque no próprio verso, no verso seguinte, 37, ele vai dizer isto. Ele sabia que Cristo estava se referindo à sua morte. Pedro sabe que Cristo estava falando a respeito da sua própria morte, mas parece que ele não consegue aceitar esse ensino. Veja, uma coisa é a pessoa compreender, entender, não é intelectualmente. Outra coisa é você aceitar, é você abraçar, é você de fato acolher em seu coração aquele ensino. Basta a gente lembrar, queridos, que a esperança judaica era de um Messias libertador político. Então esse conceito de Messias que Pedro tinha era um conceito muito diferente daquele que Jesus estava apresentando ali. Por isso que era tão difícil para ele aceitar que o Messias teria que morrer. Lembra que em outra ocasião, quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem as multidões dizem que eu sou, e eles elocubram sobre o que a última pesquisa de opinião dizia a respeito de Jesus Cristo, e aí Jesus volta-se para ele e diz: e vocês? Quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, movido pelo Espírito Santo, vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram essas coisas, mas meu Pai que está no céu.
Em seguida, Jesus vai dizer, mas é preciso que o Filho do Homem sofra, seja humilhado, e tudo. Aí Pedro vai dizer, Senhor, isso jamais te acontecerá. Então, esse é um assunto que o Senhor vem ao longo do seu ministério tratando com eles, mas eles não aceitavam. Pedro não aceitava. Como eu disse, essa não era a primeira vez que Jesus tinha ensinado a respeito disso. E Pedro aqui sabia do que Jesus estava falando, mas ele não queria, era mesmo aceitar, um coração resistente para acolher aquilo que o mestre estava lhe ensinando. Será que você que está aqui nesta manhã tem um coração lento para aceitar os ensinos do Senhor Jesus Cristo? Você tem escutado domingo após domingo as instruções que o Salvador da sua alma tem dado para a sua vida, sobre como você deve ser pronto para perdoar aqueles que se arrependem, sobre como você deve ser rápido para mortificar o seu pecado, sobre como você deve evitar companhias que vão influenciar você para o mal, mas você continua insistindo nos mesmos pecados, em guardar mágoas, em viver na devassidão, em viver com amizades que você sabe que não vão edificar a sua vida. Então, se esta é a sua descrição, perceba, seu coração está lento para aceitar os ensinos de Cristo. Um coração lento a aceitar os ensinos do nosso Salvador é um coração que vai ser levado a negar este Salvador mais cedo ou mais tarde. Cuidado, sonde o seu coração, identifique as instruções específicas que o Senhor Jesus traz, as quais você tem dificuldade. Se arrependa delas. Todos nós temos dificuldades, em determinadas áreas, nós precisamos sondar o nosso coração. Quais são as áreas em que eu sou lento para aceitar o ensino de Jesus? Eu tenho dificuldade. Olha, as outras coisas eu até aceito, mas isso aqui eu faço da minha forma, da minha maneira. Eu gosto deste pecado. Então, que o seu coração seja rápido para entender o ensino de Cristo. Não só entender intelectualmente, aceitar esse ensino, submeter-se a esse ensino. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Cristo deve constranger você. A misericórdia de Cristo deve levar você a ter tal atitude. Veja que na sequência do texto, a resposta do Senhor Jesus é: para onde vou, não pode seguir agora. Não me pode seguir agora. Ora, nós já sabemos que Pedro tinha consciência, ele sabia, porque Cristo já vinha dizendo para onde ele iria, já vinha tratando a respeito desse assunto. E aqui, meus queridos, você vai ver o Senhor Jesus não respondendo a pergunta de Pedro, mas o Senhor deixando claro para Pedro que sabia que para onde ele iria, Pedro não poderia segui-lo. Por quê? Porque ele sabia quem era Pedro. Porque ele conhecia a estrutura de Pedro. Por isso que Jesus diz: olha, para onde eu vou, você não pode me seguir. Ele sabe que Pedro não está pronto para acompanhá-lo até a morte. Ele sabe disso. Ele conhece as limitações de Pedro. Ele sabe que por trás daquela pessoa daquele homem tão
intrépido, tão valente, tão destemido, tão corajoso, ele sabe que quando chegar a pressão sobre ele, ele não vai suportar. E que Salvador maravilhoso, não é mesmo? Um Salvador que conhece a nossa estrutura, um Salvador que conhece os nossos limites. Não é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar lá em 1 Coríntios, quando ele diz, não é, que Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças. Ele não permite que nos sobrevenha a tentação que nos seja humana, mas Deus é fiel e Ele nos ajuda e nos capacita para que possamos suportar essas provações, para que juntamente com a provação venha o escape. O Senhor Jesus sabe quem nós somos, Ele sabe exatamente até onde nós conseguimos ir. E aqui nós percebemos que misericórdia, meus queridos, que paciência, que longanimidade maravilhosa. O Senhor conhece as nossas limitações. Mas veja, é importante saber que Ele não nos deixa lá, naquele ponto onde sabe que nós estamos, mas Ele vai nos capacitar a crescer. Veja que Ele diz assim no verso 36, mais tarde, porém, você vai me seguir. É como se Ele estivesse dizendo assim, olha Pedro, eu sei que agora você não vai aguentar a pressão do sinédrio, você não vai aguentar as pessoas questionando se você é o meu discípulo ou não. Eu sei disso, porém, mais tarde, você vai sim conseguir me seguir até o caminho da cruz. E como nós sabemos, na tradição cristã, está bem estabelecido que foi essa morte do apóstolo Pedro, ele também foi crucificado à semelhança do seu Salvador. O fato é que nós sabemos que as palavras de Cristo, elas se cumpriram ali na vida do apóstolo Pedro. É como se o Senhor estivesse dizendo a ele, agora você não está pronto, mas eu vou deixar você pronto. Eu vou deixar você pronto para que você seja capaz de morrer por mim. Uma vez que somos chamados pelo Senhor Jesus, não somos deixados estagnados. Ele conhece as nossas limitações e Ele nos capacita e Ele nos prepara para segui-lo, se necessário, até a morte. Que misericórdia, que graça maravilhosa do nosso Redentor, não é mesmo? Meu querido, esse é o Cristo que você conhece. Você de fato precisa entender nesta manhã que por mais terríveis que sejam as tentações, por mais duras que sejam as suas provações, o Senhor conhece as suas limitações. Ele não lhe dá nenhuma provação de modo que você não possa suportá-la. E nessa manhã, o teu Salvador te lembra que Ele sabe mais sobre as tuas limitações do que você mesmo. Ele só te leva até a milha que você suporta andar. Por outro lado, cuidado para que você não seja alguém lento demais, seja muito tarde para você seguir ao Senhor Jesus.
Infelizmente, muitas vezes nós nos contentamos com um crescimento espiritual lento. Nós nos acomodamos com essa lentidão para as coisas espirituais. E utilizamos todos os tipos de justificativa para explicar isso. Buscamos nos comparar aos outros. Não, mas olha, eu conheço fulano que é pior do que eu. Olha, tem aquela pessoa lá no meu trabalho que aquela sim está perdida, eu não. Ou na minha escola tem aquela pessoa que é virada da cabeça, eu pelo menos vou na igreja. E muitas vezes nós ficamos encontrando desculpas, justificativas para não crescermos, para não evoluirmos em santificação, para não assumirmos de fato um compromisso real com o Senhor Jesus Cristo, de viver o Evangelho, de abraçar o Evangelho como o seu Evangelho. Como dizia o apóstolo Paulo, esse é o meu Evangelho, essa é a minha verdade, é por ela que eu vivo. Às vezes, queridos, nos escondemos por trás da ignorância, às vezes nos escondemos por trás daquela frase, mas eu não compreendo bem assim. Quando muitas vezes os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, eles são claros. Nessa manhã, Cristo nos lembra que Ele conhece nossas limitações, mas Ele também não nos deixa nessas limitações. Ele vai nos ajudar a vencê-las. E isso é maravilhoso, é isso que nos dá esperança. E é por conta disso que nós vivemos, para que nós possamos de fato seguir o Senhor Jesus até as últimas consequências, até sermos cada vez mais parecidos com Ele. Portanto, lance fora as suas desculpas que buscam de alguma forma justificar a sua falta de santidade, de santificação. Assuma de fato a sua identidade como discípulo do Senhor Jesus. Cuidado com o coração lento em abraçar os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta manhã. O segundo ponto é que nós também devemos ter cuidado com um coração lento para reconhecer as nossas próprias fraquezas. Depois de escutar do Senhor Jesus Cristo que para onde Ele iria, Pedro não poderia ir ainda, ao invés de Pedro dizer, Senhor, então me ajude a caminhar contigo, me ajude, me capacite, me fortaleça para que eu possa também caminhar com o Senhor, ao invés de dizer, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, se Tu estás dizendo que para onde Tu vais, eu não consigo ir, então tem misericórdia de mim, me sustenta, me socorre nas minhas fraquezas. Era isso que ele deveria ter dito. Mas veja qual é a resposta dele no verso 37. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Veja, Pedro desconfia do fato de que Jesus o conhece melhor do que ninguém. E Pedro protesta aqui com respeito àquilo que ele tinha ouvido da parte do Senhor Jesus Cristo, a respeito dele. E muitas vezes nós não somos diferentes disso, não é verdade? Quantas vezes você não protestou contra as coisas que o Senhor Jesus fez em tua vida? Quantas vezes você também não protestou contra as coisas que Jesus ensinou em sua palavra, sobre a maneira como você deve viver, deve ser, deve agir? Quantas vezes você fica reclamando por aí, porque parece que as decisões de Deus não foram as mais acertadas? Precisamos ser submissos ao Senhor. Será que Ele não nos conhece mais do que nós mesmos?
Será que Ele não conhece mais a respeito das nossas limitações do que nós mesmos somos capazes de conhecer? Será que você não sabe que o Senhor Jesus sabe tudo sobre você? Ele sabe mais sobre você e sobre o que você precisa do que você mesmo. Então, não tente argumentar no sentido de se rebelar contra Ele. Se submeta a Ele. Mas veja, por trás deste protesto do apóstolo Pedro, mais uma vez fica claro aqui, que ele sabe do que Jesus está falando. Quando ele disse, para onde eu vou não podeis ir, ele sabe que Jesus está falando sobre a sua morte. Ele tem consciência disso. Está claro também que em Pedro está ali pulsando aquela ideia de Messias que vem para guerrear contra os romanos, que vem para libertá-los daquela nação estrangeira. Tanto que ele está disposto a lutar, tanto que ele está disposto a morrer, para que o objetivo messiânico, segundo o entendimento dele, seja cumprido. Mas na verdade, queridos, o que nós percebemos aqui por trás dessa atitude de Pedro é uma grande presunção. Veja, ao invés de Pedro se submeter às palavras do mestre, aquele mestre que ele viu realizando tantas obras maravilhosas, ensinando de forma tão espetacular, um ensino que vinha direto do próprio Deus, feitos e palavras estas que deveriam dar ao Senhor Jesus a perfeita credibilidade naquilo que ele estava falando, e Pedro ouve as palavras de Cristo, mas ele não as aceita. Ele não aceita que Jesus conhece mais sobre as suas fraquezas do que ele. Pedro acha que está pronto. Quantas vezes a gente se acha assim, né? A gente se acha pronto. Mas Jesus sabe que não estamos. Então Pedro tem uma visão alta, elevada sobre si mesmo. Não há aqui nenhum questionamento da parte de Pedro a respeito das suas fraquezas. Você percebe isto? Não há nenhum autoexame a respeito da sua condição, da sua fé, das suas limitações. Pedro não se sonda. Ele só se afirma. E isso mostra que ele tinha um olhar muito alto a respeito de si mesmo. E esse é um dos principais efeitos de um problema chamado legalismo. O legalismo faz com que as pessoas se achem muito boas. O legalista é aquele que olha para a lei como sendo o instrumento da sua própria justificação. Ele diz, não, eu posso cumprir isso. Eu tenho cumprido isso. Eu sou muito bom. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado com os nossos corações, que muitas vezes são tão lentos para reconhecer as nossas debilidades. Como nós precisamos ser cuidadosos para não subestimarmos o pecado que habita em nós. Não subestime o pecado que habita no seu coração. Não subestime o fato de que o nosso coração ele é enganoso. Será que a sua presunção impede você de ver as suas próprias fraquezas? Sua presunção impede você de enxergar, por exemplo, a sua própria ira, a sua falta de controle. A sua presunção impede você de enxergar que você depende completamente do Senhor. A sua autoafirmação, a sua presunção torna você rápido em condenar os outros que caem em pecado, sem exercer para com estes
alguma misericórdia. Misericórdia esta que você também precisou quando Jesus lhe perdoou e precisa todos os dias. Quando abandonamos o nosso orgulho espiritual e admitimos as nossas fraquezas, podemos então buscar socorro. Podemos buscar socorro aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos direcionar as nossas orações para aquelas áreas específicas que são áreas que nós temos mais dificuldade. Mas para isso nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas e confessá-las. E pedir: Senhor, me perdoa, me ajuda, me capacita. Precisamos rogar que o Espírito Santo nos fortaleça nessas áreas específicas. Quando reconhecemos as nossas fraquezas, nós podemos também ser misericordiosos com aqueles que sofrem das mesmas fraquezas ou de fraquezas outras. Mas, meus queridos, o que é inadmissível é sermos lentos para reconhecer as nossas próprias debilidades. Porque um coração que é lento em reconhecer as suas próprias fraquezas se apressa também a negar o seu Salvador. Mais cedo ou mais tarde, é o que ele fará de forma pública. Então foi isso que aconteceu com Pedro, e isso pode acontecer conosco também. Agora, por que a soma de um coração que é lento para aceitar os ensinos de Cristo, para reconhecer as suas próprias fraquezas, a soma disso é que esse coração, e aí vem o nosso terceiro ponto, ele também será lento para se fortalecer contra as tentações. Terceiro ponto, precisamos ter cuidado com o coração lento a se fortalecer contra as tentações. Verso 38. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Uma das coisas que mais surpreende aqui no final desta porção é como o Senhor Jesus, ele trata a fraqueza de Pedro. Ele trata com verdade. Percebe isso? Percebe que o Senhor Jesus, ele trata de maneira verdadeira o apóstolo Pedro, sem rodeios. Muito diferente, queridos, da maneira como nós queremos hoje resolver os nossos problemas com as outras pessoas, não é assim? Jesus aqui nos ensina o quanto estamos longe dele quando procuramos resolver os nossos problemas, não é? Longe da verdade. Nós não tratamos as pessoas assim. Muitas vezes não falamos a verdade. Muitas vezes buscamos agradá-las e não temos nenhuma dificuldade de que elas permaneçam no erro. Se entendemos que o Senhor Jesus é o nosso exemplo para absolutamente tudo, nós precisamos usar as palavras verdadeiras, por mais que elas sejam dolorosas, para resolver os nossos problemas, para ajudar os nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Ou seja, ao invés de nós ficarmos, ou muitas vezes sequer vamos tratar com eles cheios de dedo, muitas vezes nós nem tratamos, nós falamos pelas costas deles e não tratamos com eles. Ou quando vamos tratar, não tratamos como deveria, falando a verdade em amor. Então, se o Senhor Jesus é o nosso exemplo em tudo, ele também deve ser nosso exemplo nessa matéria. Não são meias verdades que vão ajudar o nosso irmão, nem falsidades que vão ajudar
os nossos irmãos a saírem das suas lutas e dificuldades. O Senhor mostra aqui para Pedro como as coisas de fato são. Pedro, em outras palavras, Jesus disse: você é fraco. Por mais que você seja intrépido, não é, que o seu discurso seja um discurso assim, corajoso, a sua alma não está pronta. E nós percebemos que Cristo vai reforçar isso durante o período que o Senhor Jesus vai passar logo em seguida no Getsêmani. Jesus está dizendo: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está avisando a Pedro a respeito da sua realidade. Olha, eu estou te mostrando aqui. E a resposta de Jesus para Pedro é sim uma resposta que é, num certo sentido, humilhante. Jesus está mostrando que você não está com essa bola toda, Pedro. Você acha que você pode, que você vai fazer, que você vai... Você não vai. Por um lado, é uma resposta que, de fato, humilha, mas ao mesmo tempo traz esperança. Isso é algo que nos enche de alegria. Sabe aqueles momentos que você se sente miserável, você se sente assim, o pior dos pecadores, porque você caiu mais uma vez naquele pecado pelo qual você já orou, pelo qual você já se arrependeu tantas vezes, pediu perdão tantas vezes a Deus. Quanta esperança há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele mostra que Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece as nossas fraquezas. E veja, eu não estou aqui querendo lhe incentivar a viver uma vida de pecado, a viver uma vida confortavelmente no pecado. Mas o que eu quero dizer para você é, lembre-se das palavras do próprio apóstolo João, só que lá na sua carta: filhinhos, não pequeis, mas se todavia algum de vós pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas também os do mundo inteiro. Então, nós temos um advogado junto ao Pai, cuja persuasão é o seu próprio sangue, cuja persuasão são as marcas que ele carrega até hoje, assentado à destra do Pai, pela nossa redenção, pelo nosso perdão. Os cravos, o lado perfurado. Nós temos um Salvador que conhece as nossas fraquezas. Ele sabe o que é sofrer. Ele pode se compadecer de nós. Que maravilha, queridos. Que Salvador extraordinário. Entretanto, por outro lado, veja o que acontece no verso 38. Quais são as palavras de Pedro registradas depois desse aviso? Claro que aqui João não continua o diálogo, mas no texto que nós lemos inicialmente, em Mateus capítulo 26, no verso 35, texto paralelo a esse de João 13, você perceberá que o diálogo entre Pedro e o Senhor Jesus chega ao fim com as seguintes palavras dos discípulos: de maneira nenhuma eu te negarei. De maneira nenhuma eu te negarei. Ou seja, o que é que isso mostra? Mostra que Pedro continua insistindo na sua teimosia de que ele sabe mais a respeito de si mesmo do que o próprio Senhor Jesus sabe. Você não percebe aqui nas palavras de Pedro nenhum clamor por socorro? Não há nenhum pedido de ajuda. A presunção de Pedro deu a ele um coração lento para se fortalecer contra a tentação. E não é assim
Quando nós nos achamos muito bons, a gente acha que nunca vai cair. A gente acha que pode brincar com fogo e não se queimar. A gente acha que pode andar, não é, ali, olha, no fio da navalha. Lembra de Sansão? Não é? Achava que podia brincar com o pecado e que isso não ia ter maiores consequências para a vida dele. Então, muitas vezes, queridos, é assim que acontece conosco quando caímos, vezes após vezes, nos mesmos pecados. Essa é uma demonstração de que muitas vezes nós estamos sendo lentos para pedir socorro. Lentos para buscar a Deus em oração quando a gente percebe que a tentação chegou. Ou que você não está evitando ela como deveria. E nós não podemos ser lentos. Lentos para pedir socorro a Deus, lentos para pedir socorro aos irmãos. Sim, porque muitas vezes nós achamos que é melhor nós escondermos o nosso pecado, não é? Continuarmos com os nossos pecados ali bem escondidinhos, achando, não, ele está aqui sob controle, não é? Eu não vou pedir ajuda ao pastor, ao conselho, a um irmão mais maduro, a uma irmã mais madura. Eu vou continuar aqui escondido com o meu pecado. E nós nos escondemos por trás do nosso pecado sem saber que esse é um esconderijo mortal. Esse é um esconderijo que leva à morte. Então, busque por fortalecimento contra as tentações, que o seu coração não seja lento e presunçoso para pensar, não é, que você vai dar conta sozinho. Não, eu dou conta sozinho, eu não preciso de ajuda, não preciso de ouvir conselhos, eu me basto. Eu já cheguei num nível tão alto que eu não preciso dessas coisas. Que o exemplo de Pedro nos alerte, nos desperte. Esse é o mesmo apóstolo que vai dizer mais na frente, na sua carta, o que? Satanás anda como um leão ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Cuidado. Pedro sabe do que ele está falando. Pedro sabe do que ele está falando. Veja aí, ele está falando para crentes, porque o mundo ele já está debaixo das sugestões do maligno. Ele jaz no maligno. Ele fica ao derredor dos crentes, buscando de alguma forma fazer com que eu e você venhamos a negar o Senhor Jesus Cristo. E quão tolo nós somos ao sabermos disso e não buscarmos o fortalecimento contra as tentações. Veja, que coisa impressionante. Cristo conhece as fraquezas de Pedro e ainda assim ama Pedro. Por isso que ele vai mais na frente, depois da queda de Pedro, ter aquele diálogo que é tão despedaçador de coração, né, que ele teve com Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus vai perguntar 3 vezes, porque foi 3 vezes que Pedro negou. Tu me amas? E meus queridos, essa é uma pergunta que Cristo faz a você, que caiu no pecado. Você me ama? Busque refúgio no Senhor Jesus Cristo. Ele está mais do que ninguém interessado em te fazer mais parecido com Ele. Abandone a lentidão espiritual.
Abandone essa lentidão para abraçar os ensinos de Cristo. Abandone essa lentidão para reconhecer as suas fraquezas. Você se acha tão forte. Abandone essa lentidão em buscar fortalecimento em Cristo e na sua igreja para vencer as suas lutas. Pois se você não o fizer, mais cedo ou mais tarde você vai negar Jesus Cristo de maneira evidente. Porque você já vem negando antes. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.